Muito boa tarde, nação bugrina, torcedores do Guarani, torcedores de outros clubes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a esse Bugre Notícias, onde a gente vai ouvir um pouquinho o que falou o Claudinei Oliveira na coletiva de ontem, após o jogo Guarani 1, São Paulo 1. Então, antes de mais nada, deixe o seu like aqui pra gente, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, para concorrer à camisa do Guarani, que eu vou sortear para você quando a gente completar 1000 inscritos. Camisa oficial de lá da Guarani Store para você. Não perca essa oportunidade, hein? Ah, e também, se inscreva nesse canal, o Sempre Guarani Lives. Vamos ter novidade, eu não vou falar o que é, vamos ter novidade, se inscreva lá, logo você vai saber. E vai ser engraçado, né? Porque tô sempre falando aqui. E daqui a pouco vai acontecer um negócio lá, que depois fala, pô, por que não avisou? Pô, tô avisando direto, hein? Se inscreve lá no Sempre Guarani Lives, deixei aí na caixinha pra você. Bom, então vamos acompanhar juntos a coletiva do Claudinei Oliveira. Bora lá? Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Claudinei, pela primeira vez, você utilizando aí o sistema com 3 zagueiros, acredito que deu certo. E o Guarani teve muitas chances, né? Principalmente no final do jogo. Teve uma bola ali que o goleiro do São Paulo acabou defendendo. Gostaria que você falasse a vontade do time, né? O espírito, o time guerreou, né? Transpirou algo que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Boa noite, Washington. Assim, o esquema, a gente achou que tinha que fazer algo diferente, né? A gente fosse repetir a mesma coisa que a gente vinha fazendo, a gente achou, vamos pensar em alguma coisa diferente. E os 3 zagueiros te dão já as coberturas bem próximas. A gente sabia que o time de São Paulo é um time de muito ataque ao espaço, de muita qualidade. Então a gente já tem as coberturas todas próximas na última linha, na linha de 5, né? Então o zagueiro do lado já tem a cobertura lateral mais próxima, a gente não precisa ficar dividindo tanto. E não é também um esquema defensivo, porque a gente consegue adiantar, né, os laterais em muitos momentos, projetar os 2 laterais do campo do adversário, a gente consegue ter até 5 jogadores na última linha do adversário. E a gente procurou fazer uso desse esquema. Eu acho que a gente usou bem a semana para trabalhar, trabalhamos bem, os jogadores entenderam, se esforçaram para fazer. É lógico que perfeito não foi, mas eu acho que já foi, como você falou, uma evolução em relação aos outros jogos, até pelo nível do adversário. E a questão da entrega, assim, eu comentava antes, né, a gente vinha correndo, mas na minha opinião a gente está correndo muito errado, né? Então a gente partiu de um time mais organizado, né? É o que a gente fala, a gente teve tempo para trabalhar, a gente organizou um pouco melhor, então o time organizado, competindo por todas as bolas, você começa a ficar mais próximo da bola, você não se desorganiza tanto. Então eu estou muito satisfeito com a entrega de todos, com a dedicação, com o esforço e com o entendimento deles do esquema, né? Em algum momento no segundo tempo a gente até pediu coisa que a gente não tinha treinado, né? A gente sabe que o Léo faz um primeiro volante, então em algum momento a gente fazia um 4-1, 4-1 ali para pressionar um pouquinho mais a bola, para o São Paulo não ter tanta tranquilidade para os dois pensarem o jogo. E aí quando a bola lateralizava, o Léo entrava para ajudar no jogo aéreo, enfim. Muito mais coisas positivas que negativas no jogo, né? Infelizmente, mais uma vez, um pênalti, né? Os 3 jogos que eu dirigi o Guarani, 3 pênaltis contra, nenhum pênalti dado pelo árbitro, não estamos nem discutindo se foi ou não foi, né? O VAR está lá para isso. Mas, curiosamente, os 3 pênaltis, nenhum deles foi dado no campo pelo árbitro, né? O VAR teve que chamar para ser assinalado o pênalti, mas o VAR está ali para isso mesmo, é a função deles, não estamos aqui reclamando de arbitragem, não. E no final, como você falou, quase que a gente foi premiado pela luta, pela entrega, né? E até pelo jogo que fez o Anderson Leite, fez um grande jogo. Acho que muitos jogadores foram muito bem nesse jogo de hoje, o Anderson foi um deles. E o Anderson na cara do goleiro e poderia ter, né, saído ainda o pessoal mais feliz do que saiu. Acho que o torcedor saiu muito feliz, né? E agradecer, né, mais de 10 mil torcedores no Brinco de Ouro aqui, na situação que a gente está. Aí mostra que o hino vale, né? O hino do Guarani vale, né? Na vitória, na derrota, hoje sempre Guarani. Eles vieram aí, compareceram e nos incentivaram o jogo inteiro. Boa noite, Claudinei. Guilherme Pompom, TV Bandeirantes. Durante os mais de 100 minutos de jogo, o Guarani soube sofreu a pressão do São Paulo, teve também os seus bons momentos durante a partida, inclusive chances de matar o jogo, como você citou agora no Anderson Leite. Nessas oportunidades de matar o jogo, você acha que faltou um pouco mais de capricho, tranquilidade? O que faltou para o Guarani conseguir sair com os 3 pontos hoje? Essa bola do Anderson especificamente, né, no finalzinho do jogo, deve ter faltado um pouco até de perna para ele, né? Chegar a correr 70 metros para frente ali no escanteio contra nós, se você lembrar, ele saiu no contra-ataque. E até elogiar, né, o fato dele ter atacado espaço ali no finalzinho do jogo para tentar fazer o gol. Ele poderia ter ficado numa zona mais de conforto ali, já cansado.
E aí tem o mérito do goleiro de São Paulo, que fechou bem o ângulo, né? Saiu fechando o ângulo, ele finalizou, uma bela defesa do goleiro. Mas eu acho que tem o fato de ele ter atacado espaço ali no último, mostrou a vontade do time de vencer o jogo, né? A gente não estava acomodado com o resultado, a gente sofreu, né, pela qualidade do adversário. Você vê os jogadores de São Paulo botou em campo no segundo tempo, né? Você tem Lucas Moura no banco, Ayrton Rato no banco, Luciano no banco. Quer dizer, vai fazendo as trocas e vai ficando o jogo cada vez mais difícil pela qualidade deles. É um cara com a qualidade que eles têm ainda descansado, é bem complicado da gente controlar o jogo, mas conseguimos controlar bem, como você falou. A gente nunca quer sofrer, mas tem hora que tem jogo que você vai sofrer, não tem jeito. E a gente procurou, né, organizar bem ali para sofrer o mínimo possível. E tivemos algumas situações, teve finalização do Gustavo França, teve um do lado esquerdo aqui na rede pelo lado de fora também, que eu não lembro quem bateu na bola. Tivemos algumas boas chances de gol também. O São Paulo, lógico, teve mais volume, né, criou mais. Mas eu estou satisfeito com o rendimento, principalmente com o resultado, né? A gente poderia sair até com a vitória, mas não dá para lamentar o empate pelo nível do adversário. Tudo bem, Claudinei, Antônio Lupe, Rádio CBN. Hoje, durante o jogo, você precisou fazer algumas trocas ali, você tirou o Helder e colocou o Lucas Adel, que está no clube desde agosto e não vinha recebendo uma oportunidade. Devido a um episódio que aconteceu, não vou perguntar isso, lá no começo da semana, hoje ele entrou na esquerda, né? Não sei se uma situação ali que vocês já trabalharam durante essa semana. Por que você inseriu o Adel na lista de inscritos do Guarani e o que você viu nele para colocar durante um jogo onde o clima estava meio quente e sofrendo uma pressão muito grande aqui do Guarani? Então, deixa eu te falar, cara, eu sou um cara, eu observo muitas coisas, sabe? Eu sou muito, acho que uma função do treinador não é só se preocupar com o jogo, a gente tem que olhar o vestiário, tem que olhar o ambiente, né? Esse atleta, o Adel, cara, ele não estava nem na lista, né? Aí todo jogo ele está aqui no Brinco de Ouro, ele vai lá, ele faz oração, ele puxa o time para cima, ele torce para os caras, né? E isso aí chamou atenção, eu cheguei e me chamou atenção, eu falei, pô, eu vi um cara com um biotipo bom, falei, pô, e esse jogador aí, tá machucado? Ah não, ele não está inscrito, logo que eu cheguei, foi o primeiro ou segundo jogo já que eu fiz, acho que foi o primeiro jogo, o primeiro foi no Novo Horizontino, foi contra o Santo André. Nós tínhamos inclusive o jogador do Santo André que não foi contra o Santo André, que não foi relacionado e não veio nem no jogo, que estava inscrito, estava na lista, e ele não estava na lista e veio no jogo. E aí já chamou a atenção a atitude dele, a positividade dele no vestiário, a entrega dele nos treinos, né? Porque o cara, pô, não estou inscrito, vou treinar de qualquer jeito, treinando com seriedade, botando o pé na bola o tempo todo, se esforçando, puxando o treino para cima. E aí com esse episódio que você citou, sem entrar em detalhes, a gente abriu vaga para levar dois atletas lá para a intertemporada. Levamos 2 que não estavam inscritos, que foi ele e o Bruninho, que também é um menino que treina bem, treina com intensidade também. Levamos os 2 para lá, nos treinos ele foi bem, né? A gente tinha a situação com a saída do Pedro, né? O Pedro sentiu um desconforto, o Pedro não ia poder ir para o jogo. Eu conversando com o Danilo, a gente falou, não podemos correr o risco de ficar com 3 zagueiros, a gente está jogando com 3 zagueiros, se não tiver nenhum no banco e o time estiver muito bem com 3 zagueiros, eu perco o momento do time estar bem, tenho que mudar o esquema. E aí optamos por inscrever o Adel, né? Eu sei que a expectativa agora às vezes era de uma super contratação para a última vaga, mas assim, para trazer alguém para compor grupo, né? Dificilmente você vai trazer um cara para resolver, a gente tem que trazer um cara para já ficar daqui até o final do ano, isso é uma solução até para a Série B. Estava difícil de trazer, então a gente optou por usar essa inscrição com o Adel, acho que o merecimento dele, né? Eu acho que se ele tivesse tido outra postura, não estaria aqui talvez hoje com a gente. E na hora do jogo ali, a gente não tinha um canhoto no banco para pôr, né? E também nenhum dos dois que não estavam na relação, né? Que teve esse problema aí, que não estavam relacionados para o jogo, para esse problema que você citou, talvez fosse fazer o lateral esquerdo. Então a gente chamou ele ali, né? Ainda mais com linha de 5, ele tinha que se projetar um pouquinho mais, ele teve um pouco de dificuldade, depois por isso que a gente fez o ajuste, adiantamos o Léo ali fazer um primeiro volante, a gente chama ele na linha de 4, mais confortável para ele próximo do Márcio, mas fez um jogo muito bom, né, pô, o cara marcar jogou desde o nível que ele marcou fora de posição, a entrega dele, chutou, finalizou uma bola de fora da área, ganhou muitos duelos, então a gente fica feliz assim, cara, a gente sentir que a pessoa, né, você vê o merecimento da pessoa e você dá a oportunidade ela corresponder. Então, uma coisa deixa a gente muito feliz, né? Cada jogo tem pequenas vitórias. Eu acho que a situação do Adel foi uma vitória não só para nós, como para o grupo. Isso aí os jogadores falaram no vestiário, quando fechou a roda. Não sei se foi o Vladimir, algum atleta que pegou e falou, né? Citou o Adel como exemplo, né? Um cara que sempre trabalhou, sempre ajudou todo mundo, nunca reclamou, né? Não parava para reclamar, para lamentar, e teve a sua chance. E eu acho que ajudou bastante a gente a conquistar o resultado. Tudo bem, Claudinei? Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Claudinei, queria que você comentasse a entrada do Gabriel na primeira etapa, do Gabriel Santos, e a diferença do ritmo de jogo que o Reinaldo deu à sua equipe no segundo tempo. Com a entrada dele e do Gustavo França, seu time teve um pouco mais de ataque. Queria que você pudesse comentar sobre essa alteração do Reinaldo no banco e o Gabriel como titular. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A questão do Reinaldo é assim, o Reinaldo fez 2 jogos, né, contra Santo André e contra a Portuguesa, né, a gente viu ele nos 2 jogos, já tinha visto ele contra o Novo Horizontino,
E o Gabriel, eu vi o Gabriel jogando no Brasileiro da Série B no Londrina muito bem, né? Jogava com mais ou menos como a gente jogou, era ele de um lado e o Douglas Coutinho do outro, o outro atacante. E saiu muito bem dessa forma, né? Com 2 atacantes, ele consegue fazer o corredor, consegue pressionar, um cara que tem presença de área, tem um bom cabeceio. A gente optou por começar com ele, até para dar uma oportunidade, né? A gente estava no DM quando eu cheguei, e preservar o Reinaldo para o segundo tempo. Então o Gabriel ajudou, finalizou uma bola também no primeiro tempo, quase fez um gol ali, criou chance de gol também. Fez o facão, deu opção de profundidade, ajudou a marcar na medida do possível. E depois o Reinaldo entrou bem. Acho que todo mundo que entrou já entrou bem, né? O Reinaldo entrou bem, o Gustavo França entrou bem, o Marlon entrou bem, o Moeira entrou bem, o Adel entrou bem. Então os meninos que entraram ajudaram bastante para que a gente conseguisse manter o ritmo. Mas com relação ao Reinaldo é isso. A gente tinha visto o Reinaldo, tínhamos, né, eu tinha 3 amostras do Reinaldo e resolvi dar uma oportunidade para o Gabriel, que vem treinando bem, vem se dedicando, e a gente eleva a estatura, né? Você vê que o nosso... Infelizmente a gente teve poucos escanteios de falta satélite. O nosso time hoje era muito mais alto que o time de São Paulo, né? Você vê que o gol saiu de um escanteio. Infelizmente, o escanteio deles, a bola saiu mal batida e no final acabou gerando pênalti, né? Mas nós tínhamos nítida vantagem no jogo aéreo com esses jogadores que a gente escolheu para iniciar o jogo. Claudinei, boa noite. Sou Victor Freitas, do Publicast. Você foi apresentado ali no meio do olho do furacão e aí você disse que não era hora de colocar sua cara no time, né? Logo depois pegou Santo André, um pouco tempo de descanso de jogo contra a Portuguesa, mas hoje você teve um bom tempo, né? Teve uma semaninha de descanso. Aí você mudou o time, jogou com 3 zagueiros. Dá para dizer que esse já é o Guarani do Claudinei? Você já botou a sua cara no time? Vai ser assim daqui para frente? Então, para esse jogo foi o que a gente achou de melhor, né? Aí para essa semana a gente vai trabalhar, vamos ver, né, vão ser as soluções, se a gente pode evoluir de alguma forma, partindo desse esquema com 3 zagueiros, ou daqui a pouco a gente tem que mudar para um outro modelo de jogo. Eu não sou engessado em modelo de jogo, né? Eu te falo a verdade, faz anos que eu não começo o jogo com 3 zagueiros, né? Mas a gente tem repertório, né? A gente entende como joga, a gente sabe como funciona o esquema, já usei para terminar alguns jogos, mas faz muito tempo que eu não uso. Só que a gente tem que, é o que eu falei, a gente não pode ficar preso no que é confortável para mim, tem que ver o que é confortável para os atletas. Então a gente procurou montar toda uma estratégia, que a gente teria a transição com Gabriel e Pablo, teria a bola batendo no pé do Regis para ele pifar, como aconteceu o lance do Regis com o Gabriel ali, que a gente quase fez o gol ali. A gente optou por esse modelo que eu acho que é o melhor para as peças que a gente tinha, né? Ficou mais confortável. O Diogo voltando depois de um tempo sem jogar, ficaria protegido ali com 3 zagueiros, da mesma forma o Helder desse lado protegido. Então pode ser que para o próximo jogo a gente mantenha os 3 zagueiros, ou então vamos analisar o Botafogo e se a gente pode pensar em outra solução. Vamos ver a questão do Camacho, que saiu com esse problema aí no joelho, não sei se foi grave ou não, vamos aguardar o DM. Mas eu fiquei satisfeito, assim, eu acho que independente de modelo de jogo, o que a gente tem que entregar, o treinador tem a obrigação de entregar um time organizado e brigando por todas as bolas, né? A gente fez isso hoje. Os outros jogos a gente comentou que às vezes correu errado, porque a gente em algum momento desorganizou. Então você organizado e brigando por todas as bolas, eu acho que, como eu falei na entrevista aqui para o pessoal da assessoria que foi disponibilizada para vocês, o torcedor se sentiu representado no campo hoje, né? O torcedor que estava na arquibancada falou, pô, esses caras estão me representando, estão dando a vida. Isso é importante até para a sequência do trabalho. Boa noite, Claudinei, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Claudinei, a minha pergunta vai ser sobre a importância do zagueiro Léo Santos na equipe, tanto no sistema ofensivo quanto no sistema defensivo. Ele fez hoje a sua 10ª partida pelo Bugre e o seu primeiro gol. Qual a importância dele nesse sistema seu? Cara, eu acho assim, o Léo, o Ryan, né? O Márcio, que a princípio a gente iniciaria com o Pedro, tá? O Pedro começou treinando como titular, o Pedro teve um desconforto, a gente colocou o Márcio, e o Léo faria o cara de dentro ali, seria o Ryan pelo lado esquerdo, o Léo por dentro e o Pedro do lado direito. E aí, com a questão do Pedro, a gente optou botar o Márcio também, vamos frisar que ele fez um grande jogo hoje, né? Muito bem no jogo. E o Léo é um cara assim, cara, um cara jogado, um cara experiente, né? E que te dá, ele tem um bom passe, uma boa construção. Eu acho que a gente está muito bem servido de zagueiros, assim, cara. O Léo, o Ryan, o Márcio, o Pedro, né, o Adel, que a gente citou aqui, são zagueiros muito bons, assim, rodados, né, com experiência em Série B, isso é importante. O Léo até em Série A. Então, o Léo, além de ele te dar essa boa construção, é um cara que tem intensidade, né? Ele tem uma bola que ele roubou, criou uma situação de gol, né? Foi premiado com o gol. Então, eu acho assim, esses jogadores de trás trazem a experiência, né? A gente tem uma linha de 3 zagueiros com uma certa experiência, talvez o Márcio um pouco mais inexperiente, nós temos o Camacho e o Anderson Leite, temos o Regis na frente deles, né? O Diogo no lateral direito experiente, o Helder. Então a gente hoje tinha um time que ninguém ia se assustar de jogar contra o São Paulo, ninguém ia ser uma novidade jogar contra o São Paulo. Então a gente optou por esse time aí e o Léo fez bons treinos na semana e fez um bom jogo hoje também.
Então, essa questão de gol no final do jogo, a realidade é a gente tirar esse estigma do grupo, né? Que eles não pensem nisso, né? A gente teve 2 escanteios contra no final do jogo, o Ryan foi e tirou o primeiro, o juiz deixou bater mais um, o Vladimir foi e saiu do soco. Se a gente for, escanteio para os caras, meu Deus, e agora? A gente vai tomar o gol, que a gente toma gol sempre no final do jogo. Aí tu vai tomar o gol. Então a primeira coisa é você tirar esse estigma do atleta. Aconteceu, mas não vai acontecer mais. Entendeu? Vai sair o escanteio, pensa no positivo. Eu que vou cortar essa bola. Fica ligado na bola, não pode deixar acontecer nada. Porque se você ficar rebuscando muito isso, não, gente, olha, não vão poder tomar o gol no final do jogo. Você fala isso na palestra, o cara já vai... A mensagem que você passa fica na mente dele. Você falou, não pode tomar o gol no final do jogo. O não é desse tamanho. O tomar o gol no final do jogo é gigante. Então a gente tem que tomar cuidado até com essas informações que a gente passa. E assim, quando saiu o escanteio, o pessoal do banco levantou, gente, ativa, vamos lá, concentra, tal. A palavra certa é concentração. Só que cai o nível de força, né? Cai a estamina, como a gente fala lá no videogame, cai o nível de força, a concentração também, o cara vai cansando, a concentração vai caindo também. Mas não aconteceu hoje não, a gente estava bem cansado, né? O Márcio com cãibra, a gente via que o Léo estava cansado, todo mundo, né? O Diogo, quanto tempo que não joga 90 minutos, só que a gente conseguiu manter a concentração e fazer um contra-ataque ali que quase nos deu a vitória. Boa noite, Claudinei, Vinícius Dias, Record Campinas. Você bateu muito na tecla de que é importante ter um elenco bem qualificado, com bastante jogadores que possam te dar alternativas. Nesse gancho, nós temos o Gustavo França, que hoje fez boa partida, era um atleta que não tinha muita sequência no grupo, e hoje teve pelo menos 2 ou 3 chances ali, que levou muito perigo ao São Paulo. Nesse gancho também, gostaria de perguntar, você bateu muito na tecla do aspecto mental, que era preciso recuperar o grupo, né, nesse aspecto. O jogo hoje contribui para isso? Contribui, né? Eleva o astral, né? Você sair... Quanto tempo esse cara não sai de campo aplaudidos, né? Isso aí, eleva a autoestima do cara, dá confiança, traz coisas positivas. Quanto tempo esse cara não pode pegar o filho e dar uma volta no shopping, levar o filho no cinema, levar o filho para comer um sanduíche, né? Sair com a esposa para jantar. A gente sabe que futebol é assim, não é? Ninguém está se fazendo de coitado, é a realidade, né? Você vai sair, você vai no mercado, você está arriscado de uma coisa que você não quer ouvir, né? Então, assim, eu acho que é muito bom para eles, essa autoestima voltando, é muito importante. Com relação ao Gustavo França, aí é o conhecimento do elenco, né? Eu cheguei, assisti um jogo na segunda, dei um treino de 20, 30 minutos, dirigi o time na quarta, dei mais um treino de 20, 30 minutos, dirigi o time no domingo. Só que assim, eu não tenho medo de ir para o beira do campo, não, né? Para mim, talvez fosse confortável, eu falo assim, não vai dar tempo de ir para Novo Horizonte, quarta-feira eu assisto lá de cima, deixa outro dirigir o time, vou ficar me preservando. Eu não tenho essa preocupação. Eu perco com os caras ou eu ganho com os caras na beira do campo. Então, assim, a gente teve uma semana que a gente viu que o Gustavo França é um cara que vai ajudar, que entrega muito, bate muito bem na bola, tem uma bola parada muito boa. A gente reconheceu isso, né? Por isso que a gente colocou ele. Né? E elogiar também, até o próprio Regis na saída dele. O cara foi ovacionado pela torcida, ele poderia ter reclamado, balançado a cabeça, gesticulado. Ele saiu, aplaudiu, ele saiu por lá para acelerar, mas aplaudiu. O Gustavo veio para o banco, ficou torcendo até o final do jogo. Né? Esse é o comportamento que a gente espera de todo mundo. Então, isso aí é exemplo para os outros, né? O Regis fez a sua contribuição, só que aqui no momento do jogo a gente achou que tinha que ter um cara com um pouquinho mais de força ali para incomodar um pouquinho mais São Paulo. O Gustavo iniciou por dentro, terminou na beirada lá. E a gente ganha mais um jogador, né? Que eu falo, esse jogo a gente ganhou o Gustavo França, ganhou o Adel. Acho que o Márcio talvez tenha feito, não vi os outros jogos, mas comigo o melhor jogo que ele fez foi hoje, né? Então a gente vai ganhando peças aí e os caras vão ganhando confiança para nos ajudar no restante da competição. Claudinei, beleza? Rodrigo da IPTV. Te conheço. Conhece. De Goiânia. Te conheço de Goiânia. Conheço muito bem. Também te conheço. Seguinte, nessa entrevista pré-jogo que você enviou pra gente, você colocou o peso nesse jogo Guarani e São Paulo, falando daquela final do Brasileiro de 86. Hoje, coincidentemente, 25 de fevereiro, a mesma data da final de 86. Queria que você falasse a respeito dessa coincidência, mas também se isso, claro, foi usado como combustível para essa partida tão pesada. Eu vou falar que se tivesse VAR, o Guarani tinha sido campeão, porque teve um pênalti no João Paulo, tá? Só para a gente deixar aquela pena que não tinha o VAR na época, né? Teve um pênalti do João Paulo que não deram, e aí vai para os pênaltis e o Guarani pede. Mas assim, eram 2 times maravilhosos, né? Guarani e São Paulo, você vê a escalação, tá louco? Era um absurdo. Eu assisti o jogo, né? Minha idade me permitiu assistir até 78, como eu já falei anteriormente, então pude assistir. E é legal, né, que nessa data a gente tem esse grande confronto que já decidiu o Campeonato Brasileiro, né, e eu acho que foi um jogo agradável, talvez tecnicamente o outro tenha sido superior pelo nível dos atletas envolvidos, né, naquela época cada time devia ter 8 craques em cada time daquele ali, mas eu acho que foi legal a gente reviver isso aí, deu empate também, né, deu empate, não precisou bater pênalti só, mas deu empate também e eu fico feliz de estar fazendo parte da história do Guarani, assim,
É o que eu falei para os atletas, falei na entrevista pré-jogo. Hoje a gente tinha duas opções, a gente olhava a dificuldade, olhava a oportunidade. A gente escolheu olhar a oportunidade, batalhamos o tempo todo, lutamos o tempo todo. Eu acho que hoje a gente, né, como eu falei, eu acho que a gente honrou a camisa do Guarani, que a torcida espera. Esperamos daqui para frente seja sempre assim. Valeu, gente. Gente, muito legal aí a entrevista coletiva do Claudinei. Eu queria pontuar, né? Ele começou ali com 3 zagueiros e deu uma qualidade mais na defesa, né? Deu uma estabilidade melhor ali na defesa, que ficou bem povoada, né? Isso dificultou bastante aí a entrada dos atacantes do São Paulo. Ficaram meio que encaixotados na nossa defesa. Então ele, se você olhar pelo desenho, né, do desenho tático que ele plantou ali, ele mandou um 5-4-1, deixando o Regis ali, mas o Regis não ficou isolado, porque o time fazia subidas por ataque e os laterais desciam e retornavam. Isso foi bem legal, bem inteligente da parte dele, principalmente por causa das circunstâncias, né, o Guarani que não poderia perder de novo. Melhor organização, ele falou disso, realmente, muito melhor o time em organização. E melhor organizado, o time não corre de bobeira, né? Não fica perdido em campo. Muitas vezes ele falou que ficou o 4-1, 4-1. Realmente, isso transpareceu bastante no campo, nas ligações entre defesa e ataque, defesa meio e ataque. No segundo tempo, ele falou sobre esse 4-1, 4-1. Ele falou sobre a torcida na vitória e na derrota. Para nós, torcedores, isso não é novidade. O torcedor bugrino vai mesmo. E mesmo em fase ruim, o torcedor bugrino vai pra gritar pelo time, pra incentivar o time. Eu sou testemunha, eu sou de lá da arquibancada, lá de baixo do tobogã. A galera vai pra incentivar sim, a galera não vai pra xingar. Né? Agora, no final de jogo, resultado ruim, a galera xinga mesmo. Vontade de vencer, isso aí transpareceu bastante, né, pra gente. Sobre o Lucas Adel, quem sabia disso, hein? Caraca, que beleza, o menino participa das orações, não estava nem inscrito no campeonato, veio no jogo contra o Santo André, não estava nem relacionado, sendo que jogador que não estava relacionado e pertence ao time e estava inscrito não apareceu. Impressionante, isso aí tem que ser falado sim, parabéns ao Claudinei. O Reinaldo, a gente tava conversando sobre isso. Pô, parece que é um jogador de segundo tempo, né? Ele entra no segundo tempo, entra destruindo. Agora, ele começando o jogo, impressionante, né? Pode ser que agora, com mudança de esquema, eu gostei muito dele falar isso, que ele não fica engessado em um esquema só. E o ano passado, na Série B, a gente ficou meio engessado em um esquema só, até que todo mundo, da parte dos adversários, sacaram isso daí e começaram a jogar atacante e meia nas costas do nosso meio campo e acabou quebrando o nosso esquema. Então, poxa, gostei muito da entrevista do Claudinei, super humilde principalmente, com um vocabulário fácil para o torcedor, né? Um vocabulário simples, sem ficar penteando muito aí, falando palavras bonitas e sempre trazendo mais do mesmo. Não, ele fala real. Foi bem legal isso da parte dele. Eu particularmente gostei muito da entrevista do Claudinei. E você? O que você achou? Escreve aqui. A gente tem os comentários de ontem, do pós-jogo, mais os comentários de hoje. Amanhã eu vou fazer o Comentando Comentários e falar de todo mundo que escreveu. Teve um comentário da semana passada que eu acho que eu pulei. Peço desculpas e eu vou resgatar e falar nessa semana. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe o seu comentário. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. E deixe o seu like, que é muito importante. Você deixando o seu like, o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas, tá? Mais pessoas podem assistir. Eu volto amanhã, então, com o Comentando Comentário para vocês. E não se esqueçam que Campinas tem dono quem nasceu associação, mas nunca, jamais será futebol clube. Avante meu bugre, hoje sempre Guarani. Amanhã eu tô de volta. Fui!